pessoal, boa noite, seja bem-vindo para esse podcast. E nós estamos aqui com uma figura muito especial, dizer que o nosso amigo e doutor Oscar. Doutor Oscar, se apresente. Prazer, pessoal, estar aqui nesse podcast. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens interessados em aprender sobre psicologia, né? Os estudantes aqui da FAAMA. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a origem da psicanálise, o seu desenvolvimento, os personagens, né? Então, como o nosso amigo acabou de mencionar, nós vamos agora tratar sobre uma temática muito interessante, que é sobre o início da psicologia e as suas contribuições, né? Na verdade, a psicanálise, né? E nós queremos começar com uma primeira pergunta. Doutor Oscar, para começar, o que é psicanálise? Muito bem. Muito obrigado primeiro. Eu parabenizo vocês por um podcast tão bonito como esse. E a psicanálise é uma das minhas áreas preferidas de estudo. Psicanálise é uma teoria, um método criado por Freud. Esse método busca entender o inconsciente da pessoa. Tenta tratar a pessoa através do seu inconsciente. Um estudo mais aprofundado acabou desenvolvendo duas linhas de raciocínio. A catarse, que é a cura pela fala, e essa catarse foi aprimorada para o método de livre associação, que é um aprimoramento da catarse, um diálogo com o paciente, onde o profissional acaba pegando algumas palavras-chave, entendendo o inconsciente desse paciente. Muito bem. Agora nós vamos ter aqui um momento especial de perguntas com o Dr. Simon. Dr. Simon, fique à vontade. Olá, muito prazer, me chamo Simon. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Dr. Oscar. Dr. Oscar, uma dúvida que está me pegando. Qual foi a principal descoberta de Freud? Muito bem, a principal descoberta, a principal teoria, é como o Freud costuma dizer, três coisas que abalaram o universo. A primeira delas, meu querido, a primeira dessas coisas que acabou abalando o universo foi ali o fato de Galileu Galilei descobrir que a Terra não é o centro do universo. Esse foi um dos fatos que abalou o nosso mundo. A segunda coisa foi Darwin, a descoberta da evolução das espécies. Darwin acreditava os seres humanos acreditavam que o ser humano era o centro da criação divina. E Darwin colocou isso no chinelo. Colocou entre aspas, né, para quem tinha essa noção dessa teoria. E a coisa que mais abalou, uma das coisas que mais abalou o ser humano foi a descoberta de Freud. De que o inconsciente tem domínio sobre o consciente. Então Freud trouxe isso à tona. Muitas pessoas já acreditavam nisso, mas elas não tinham essa convicção tremenda que Freud tinha, de acabar se aprofundando nessa área, descobrindo muito sobre o inconsciente. Essa foi a principal descoberta de Freud. Maravilha, maravilha, Sr. Oscar. Vou passar aqui para o meu colega para continuar. Muito bem, então nós estamos tendo aqui um momento muito especial aqui de interação, de aprendizado. Isso é muito rico, isso contribui muito para a psicologia, claro. E nossa próxima pergunta, doutor Oscar, e por que os sonhos eram tão importantes para ele? Muito bem, essa pergunta é uma das principais perguntas que devia ser feita mesmo. Freud, como eu já havia dito antes, ele acreditava muito no inconsciente, no poder que o inconsciente tinha sobre a nossa razão, sobre o nosso consciente. O que acontece? Para Freud, era por meio dos sonhos que ele acabava tendo acesso ao seu inconsciente e entendendo os seus conflitos internos, as suas crises e os seus problemas ali que acabariam gerando neurose. Né? Freud, quando era jovem, tinha os seus 7 anos ali, ele acabou tendo um sonho. E nesse sonho apareciam pássaros carregando a mãe dele para um quarto. Pássaros com um bico enorme, pássaros gigantes, e a mãe dele estava morta nesse sonho. Então ele acordou, uma criança de 7 anos, desesperado. Correu para o quarto para ver se a mãe estava viva realmente, depois de ter acordado do sonho. Olhou e viu a mãe viva e matou aquele medo de ter perdido a mãe, né? Então o que acontece? A partir desse sonho ele começou a analisar. Será que esse sonho realmente traz, depois de velho, depois de algum tempo ele começou a entender isso. Será que esse sonho traz à tona o inconsciente das pessoas? E ele acabou descobrindo que sim. Em alemão, a palavra sexo e a palavra pássaro têm uma relação intimamente ligada. Quando jovem, Freud discutia com seu amigo a respeito sobre de relações sexuais ali, né? E ele, por ser uma criança, acabou internalizando muito aquilo. Então, depois de adulto, ele fez essa análise entre a palavra sexo e a palavra pássaro.
de acordo com a sua própria análise, ele acabou descobrindo que tinha desejo pela sua própria mãe. Então, daí começou a interpretação de Freud pelos seus sonhos. E daí gerou esse interesse tão grande pelo inconsciente humano. Porque o inconsciente, segundo ele, era uma forma de alcançar, ou melhor, o sonho, segundo ele, é uma forma de alcançar o inconsciente. A ponte, né? A ponte entre o real, entre o consciente e o inconsciente. Consciente, ó. Interessante. Olha que interessante, né? A correlação entre o sonho que ele teve, né? E essas descobertas a partir daí que ele teve, né? Depois dessa autoavaliação, dessa introspecção que ele teve, né? Analisar os próprios sonhos. Isso é muito interessante. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta com um amigo e doutor Simon. Muito obrigado, Edivan. Doutor Oscar, uma pergunta aqui bem peculiar. As ideias de Freud, elas foram aceitas por todos? Muito bem, né? As ideias de Freud tiveram vários movimentos contrários. Antes de Freud, outras pessoas tinham elaborado essa teoria, mas não com tanta profundidade. O que acontece? Várias pessoas acabaram discordando de Freud. Freud também acreditava de uma forma. Ele era uma pessoa muito impulsiva. Ele não concluía uma obra. Ele publicava essa obra antes da conclusão dela. Então, antes de ter todas as provas contundentes, por exemplo, sobre a neurose. Freud acreditava que todas as pessoas que tinham neurose é porque na infância tiveram algum trauma, com uma relação sexual, alguma fantasia de algo desse tipo. Então, o que acontece? Ele publicava ideias incompletas. Essas ideias incompletas atraíam pessoas contrárias a ela. Ficaria muito fácil de gerar um movimento contrário, uma ideia contrária. E os próprios discípulos de Freud eram contrários a eles. Ou melhor, os próprios discípulos de Freud acabaram se apartando dele e aprimorando a ideia e a sua teoria. Acabaram melhorando. Mas até os discípulos não tinham uma concordância perfeita com ele. Como o Freud tinha, né? Muito bom. Já estamos chegando mais um final do podcast. E, sabe, doutor Oscar, mais uma última pergunta para nós finalizarmos esse programa. Como que era feito os tratamentos antes de Freud e depois de Freud? Muito bem. Essa é uma das perguntas mais fundamentais que a gente poderia fazer. Né? Os tratamentos antes de Freud, na verdade, as pessoas eram tratadas de uma forma diferente. O ambiente onde elas viviam era um ambiente completamente diferente também. As pessoas eram agredidas e elas eram tratadas não como pessoas doentes. Elas eram tratadas como pessoas possessas de demônios. Então, era assim que as pessoas eram vistas. E os tratamentos eles eram feitos ali com base na drenação do sangue. Eles imaginavam, porque a pessoa ficava meio doida, de acordo com eles, né? Que ela simplesmente estava com um excesso de sangue. Então, eles faziam uma remoção do sangue dessas pessoas. E o tratamento também era cadeira giratória. Colocava uma pessoa em uma cadeira, a cadeira girava com muita força, porque assim eles diziam que a pessoa amenizaria o problema, começaria a ficar melhor, né? Normal, né? Além do outro tratamento antes de Freud também, foi o banho de água fria. Eles jogavam uma água fria nas pessoas, com esse intuito de curar as pessoas. Só que hoje a gente tem uma comprovação que isso não é bem assim. Depois de Freud, ou durante Freud, ele usava um tratamento chamado catarse, que era uma conversa com a pessoa, a palavra que cura. Então, através das palavras, do diálogo com as pessoas, ele acabava curando elas ali, ou tentando curar, né? Ia minimizar o problema delas. E foi desenvolvido, a partir desse método, o método da livre associação, que foi uma aprimoração desse método. O que acontecia na livre associação? Eles pegavam palavras mais específicas, para elaborar, assim, um tratamento para aquela pessoa. Então, esses foram os tratamentos durante Freud ali. Ele usava também hipnose. E a hipnose tinha um efeito ali radical da pessoa, né? Mas acabava fortalecendo, melhorando a saúde da pessoa. Esses eram os métodos usados naquele período. Muito bem. Muito interessante. Né? Muito bem. Então, finalizando mais uma etapa desse podcast, a gente, com imensa gratidão, agradecemos a presença do ilustre amigo Dr. Oscar e que Deus abençoe você. Um grande abraço.